Ah, mas como é que a ozonioterapia pode tratar tanta doença desse jeito, né? Serve para tudo? Como é que é? Como é que funciona isso? Então, vamos falar sobre isso, desmistificar algumas coisas, tá bom? Ó, Cida, Jussiane, boa noite, Joana. Então, vamos lá, gente. Então, vamos relembrar uma coisa aqui, né? Que ozonioterapia, gente, não trata a patologia diretamente, tá? Nós não falamos que nós tratamos patologias, nós tratamos as disfunções que nós tratamos as disfunções que levam, né, às patologias. Então, é diferente, por exemplo, a nossa visão de um médico, né? Que um médico que não é integrativo, por exemplo, o paciente, então, ele diagnostica o paciente lá, ah, você tem hipertensão, então vamos tomar remédio para hipertensão, vamos fazer o tratamento para hipertensão. Então, ele foca muito na patologia, né? Muitos profissionais da área da saúde, não só os médicos, né? E nós, fisioterapeutas, né, integrativos, profissionais integrativos, enfermeiros, biomédicos, nós tratamos o quê? Nós estamos preocupados em tratar as disfunções, porque como que as patologias são geradas, né? Quando nós temos o quê? Um desequilíbrio no nosso corpo. Uma alteração de pH, por exemplo, né? Processos inflamatórios, quando nós temos, por exemplo, o aumento da permeabilidade intestinal, então nós sabemos que a gente fica muito mais suscetível a desenvolver doenças. Então, quando nós falamos de ozonioterapia, nós tratamos essas disfunções, nós trabalhamos para equilibrar e modular o organismo do paciente, tá bom? Então, quando nós entendemos da fisiologia do ozônio, nós percebemos que é justamente por ele fazer esse equilíbrio, né, e essa modulação, é que nós conseguimos ter resultados muito positivos em mais de 236 patologias. Então, o ozônio serve para tudo? Não, né? Nós temos que saber entender a fisiologia para depois entender como é que o ozônio vai ser positivo no tratamento do meu paciente. Então, lembrando, ozônio não é remédio, tá, gente? Então, também não é panaceia. O que é panaceia? Ele não serve para tudo. Nós temos que entender essa fisiologia para saber se vai ser positivo ou não para o meu paciente. Não adianta falar que trata tudo. Não, não trata, tá? E se vocês me perguntarem sobre várias coisas, né, sobre várias patologias, eu vou falar não, para isso funciona, para isso não funciona, não tem resultados, tá? Então, nós temos que entender que o ozônio não é panaceia, ele não serve para tudo. Ozônio, ele não cura nada. O que o ozônio faz? Ele modula o nosso organismo. Então, nós temos ferramentas que possibilitam o nosso organismo de se autocurar. Nenhum tratamento cura nada, né? Então, as pessoas vendem por aí, porque o ozônio é a cura do câncer. Gente, pelo amor de Deus, ozônio não cura nada, tá? Principalmente o câncer. O processo do câncer é outra coisa, né? Nós podemos ajudar, sim, eu vou falar sobre isso. Nós podemos ajudar de uma forma muito positiva os pacientes com câncer, né? Os pacientes oncológicos. Mas, pelo amor de Deus, falar que o ozônio cura, não cura nada. Nós damos ferramentas para o nosso organismo, né? Se autocurar, tá bom? Então, gente, por isso que ele é uma terapia complementar excelente para trazer melhor qualidade de vida, alívio das dores. Quem estava aqui ontem na live, né? Nós falamos ontem sobre o alívio das dores, como é que o ozônio atua nessa questão da analgesia, a redução dos processos inflamatórios, o equilíbrio do estresse oxidativo, a modulação do sistema imune, né, do nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa. Então, com a ozonioterapia, nós conseguimos o quê? Limpar o terreno biológico do nosso paciente, coisa que com a fisioterapia convencional nós não conseguimos.
Lembra que eu falei, né? Eu dei o exemplo ontem para vocês do peixe e do aquário, né? Da água do aquário. Que nós temos que tratar o peixe e a água do aquário. Não adianta só tratar um ou só tratar outro. Por isso que eu falo muito desse casamento maravilhoso, perfeito, que é a fisioterapia com a ozonioterapia. Porque juntos nós conseguimos o quê? Tratar as causas das patologias. Nós conseguimos juntos tratar a água e tratar o peixe do aquário, né? Então, quem estava aqui nas lives passadas já está entendendo que eu estou falando de peixe e de água de aquário, né? Quem está aqui agora pela primeira vez vai falar: o que essa doida está falando aí? Ô, Valquíria, essa live tá salva lá no Instagram, aqui no YouTube também, tá? Todas as lives estão sendo gravadas, elas estão aqui no YouTube e no Instagram também. Então, quem não assistiu, assiste lá para vocês entenderem do que eu tô falando, né? Falar essa doida falando de aquário, que tem a ver o peixe, a água do aquário com a fisioterapia. Mas aí vocês vão entender, tá bom? Estou gostando, que bom. Jardirene, que bom, fico muito feliz que eu possa ser contribuição aqui para vocês, viu? Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre o ozônio, então. Nós sabemos que o ozônio, ele é o quê? Ele é anti-inflamatório, né? Ontem eu falei que ele oxida as ligações duplas de substâncias inflamatórias, as prostaglandinas, né? Tudo que é inflamatório, né? Então, o ozônio oxida essas ligações duplas, por isso que ele é um excelente anti-inflamatório. Então, quando nós temos um paciente muito inflamado, é muito bacana associar a ozonoterapia com as suas técnicas, né? Com as suas manipulações, porque vai acelerar esse processo para desinflamar o organismo do paciente. Falamos também ontem, né? Como que o ozônio ele atua na analgesia, é um processo diferente, né, do que a gente costuma fazer com os nossos pacientes, porque o ozônio ele vai atuar lá na sinapse dos neurônios. E fora isso, toda a regulação do estresse oxidativo, redução dos processos inflamatórios, consequentemente diminui as dores dos nossos pacientes, tá? Falamos também, né, da redução do estresse oxidativo. Então, o que o ozônio faz, né? Ele vai ativar enzimas antioxidantes para regular esse estresse oxidativo, para oxidar esses radicais livres que estão em excesso no nosso organismo. São esses radicais livres em excesso, gente, que geram as doenças que nós temos, tá? Então, o ozônio, ele é excelente nessa regulação do estresse oxidativo. Nós falamos também que o ozônio modula o sistema imune, né? Então, pessoas que têm doenças autoimunes, pessoas que têm imunidade mais baixa, né? Estão sempre suscetíveis aí a desenvolver doenças, viroses, tá? Então, o ozônio, ele faz o quê? Ele modula o nosso sistema imune. Ele vai ativar o nosso sistema de defesa e as imunoglobulinas. Nós sabemos também, né, que o ozônio, além de tudo isso, ele é antimicrobiano, antibactericida, antifúngico. Então, nós podemos tratar os nossos pacientes, por exemplo, que têm uma virose, que têm uma pneumonia, pacientes que tiveram COVID, né? Nós podemos atuar com ozonoterapia, fazer esses tratamentos. Pessoas que têm micoses, né, que têm fungos, enfim. Então, o ozônio, ele serve para muitas coisas. E ele também melhora e entrega, né, mais oxigênio. Melhora o quê? A utilização desse oxigênio no nosso organismo. Então, por exemplo, nós temos várias doenças aí que geram o quê? Uma hipóxia. Se você for ver as doenças não, né? Vamos colocar as disfunções na parte da estética, por exemplo, a maioria não, todas as disfunções na parte da estética, elas são geradas por uma hipóxia. Então, quando nós trabalhamos, por que a ozonoterapia é tão também bacana, né, no tratamento da estética? Porque melhora a entrega e utilização do oxigênio. E aí nós temos a melhora, não só isso, né, mas uma das principais
consequências aí do ozônio é essa, nessas disfunções também da estética, né? Então, vocês podem ver que protocolos, né? O que a estética usa muito, né? Os vasodilatadores, né? Hiperemia, precisa o quê? Oxigenar aquela área, né? Precisa irrigar. Então, o ozônio tem essa função de melhorar a entrega de oxigênio e fazer com que o nosso organismo utilize melhor esse oxigênio também, tá? Fora tudo isso, o ozônio também, ele vai fazer o quê? Estimular a produção de óxido nítrico. O óxido nítrico, gente, é um excelente vasodilatador. Então, esses pacientes com hipertensão, muitas pessoas me perguntam, né? Ah, pacientes com hipertensão podem fazer ozonoterapia? Sim, e devem. Só que nós temos que tomar cuidado, gente, com tudo que é descompensado. Então, o paciente que tem uma hipertensão descompensada, nós não vamos fazer ozonoterapia. Ou qualquer doença que seja descompensada, tá? Nós não vamos fazer ozonoterapia nesses pacientes. Mas caso contrário, né, o paciente que ele é hipertenso, controlado, a ozonoterapia vai ser excelente, porque estimula o quê? Óxido nítrico, que é vasodilatador. Então, pessoas também que têm problemas circulatórios, né, vai ser excelente. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque o ozônio, ele é vasodilatador e hipopressivo. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado em pacientes com hipertensão que a gente se esquece dos pacientes que têm hipo, porque o ozônio, ele é hipopressivo. Então, nós temos que tomar cuidado, tá, com esses pacientes também. E saber como utilizar a ozonoterapia nesses pacientes, tá? Por isso que é importante saber da fisiologia do ozônio, porque você sabendo fisiologia não tem segredo. Você sabe se vai ser bom ou se não vai ser bom para a patologia do seu paciente, tá? E fora isso também, o óxido nítrico, gente, melhora a atividade dos neurônios. Então, contribui muito para pacientes que têm doenças neuronais aí, né? Porque vai melhorar ali a condução, a atividade dos neurônios. Então, fora isso, né? Essas doenças aí que nós temos hoje, Parkinson, Alzheimer, demência, né? Todas essas doenças, o ozônio também vai fazer o quê? Além de estimular o óxido nítrico, ele vai estimular a síntese de neurotransmissores, ajudando por demais esses pacientes. Então, ozonioterapia é um excelente coadjuvante no tratamento, né, de pessoas que têm depressão, que têm síndrome do pânico, crises de ansiedade. Então, é um tratamento complementar, é um tratamento coadjuvante, que vai ter excelentes resultados, tá? Fora isso também, né, o ozônio ajuda no que? Emagrecimento. Por quê? Além do ozônio ser lipolítico, o ozônio também, gente, reduz processos inflamatórios. Então, o que é a obesidade, né? Obesidade é um processo inflamatório. Então, tudo aquilo que nós fazemos para desinflamar o organismo emagrece. Então, vocês vão ver, por exemplo, pacientes, né? Eu atendo muitos pacientes e quando eu estou fazendo tratamento neles, eles falam assim: nossa, eu emagreci. Por quê? Porque nós estamos trabalhando para reduzir os processos inflamatórios desse corpo. E quando isso acontece, nós reduzimos os processos inflamatórios, nós também reduzimos o peso do paciente. O paciente consegue emagrecer, tá? Então, é maravilhoso aí também no emagrecimento. E fora isso, também o ozônio estimula o quê? Fator de necrose tumoral. Esse fator de necrose tumoral, ele vai aumentar a lipólise no adipócito. Então, para quem quer emagrecer, né, precisa associar, então, ozonioterapia para acelerar esse processo, suplementação, dieta. Lembra que o ozônio não faz milagre sozinho, né? Nós precisamos associar, mas quando a gente faz ozonioterapia, nós estamos acelerando esse processo,
Porque ele vai fazer a lipólise, ele vai diminuir os processos inflamatórios. E olha só, o emagrecimento, gente, é muito complicado, né? Porque tem pessoas que começam, por exemplo, uma dieta, tá? Eu já passei muito por isso também, por isso eu falo por experiência própria sobre emagrecimento. Eu passei um ano fazendo dieta com a nutricionista, tudo certinho, e eu não consegui emagrecer 1 grama. Perdi 1 quilo, depois voltava de novo, e não saía daquilo, sabe? Era assim, era um processo muito, mas muito lento. Até depois eu entender que processos inflamatórios, né, fazem com que nós também tenhamos o ganho de peso. Então, quando eu comecei a tratar a inflamação no meu organismo, eu comecei a ter resultados mais rápidos no emagrecimento. Aí eu tive respostas. Porque não adianta o paciente estar todo inflamado e você entrar, por exemplo, com suplementação, porque ele não está absorvendo, e aí você vai entrar com a suplementação, não vai resolver nada. Tem gente que toma um monte de remedinho aí para emagrecer, aí fala assim: ah, esse remedinho aqui é uma porcaria, não funciona. Não é que o remédio não funciona, é porque o seu organismo não está respondendo. Lembra que ontem eu falei, nós falamos muito sobre isso, sobre a resposta dos nossos tratamentos, né? Quando o paciente está muito inflamado. Então, é isso que acontece. A resposta é lenta. Então, você pode ter o melhor protocolo do mundo, o melhor tratamento do mundo. Se você não limpa o terreno biológico do seu paciente, não vai ter respostas, tá? E no emagrecimento é a mesma coisa. Então, esse fator de necrose tumoral também, ele vai fazer o quê? Ele vai inibir a sinalização dos receptores de insulina. Então, pacientes diabéticos, meu Deus, ozônio é maravilhoso. Podem fazer, desde que não esteja descompensado, tá bom? Pacientes com resistência insulínica, né? Tem muitos pacientes com resistência insulínica. É o que mais tem. Se você olhar, analisar muito bem o seu paciente, a maioria já está com o pezinho lá, né? Então, o que que acontece? Quando nós temos níveis elevados de ácidos graxos circulantes no nosso organismo, isso vai desencadear o quê? Uma resistência à insulina. E o ozônio, gente, o ozônio ama, ele ama ácidos graxos, ama. Então, a primeira coisa que ele vai fazer quando ele entra no organismo é procurar o tal do ácido graxo, ele ama. E o ozônio também, ele ama baixas temperaturas, ele ama frio. Então, a duração do ozônio em temperaturas baixas é maior. Então, quando a gente consegue entender tudo isso, né, todo esse processo fisiológico, fica muito mais fácil a gente entender, fazer essas coerências aqui, tá bom? Então, o que que acontece? O paciente que tem resistência insulínica, ele tem excesso de ácidos graxos ali que estão circulando no corpo dele, né? E o ozônio vai lá e oxida esses ácidos graxos. E consequentemente, vai ajudar esses pacientes também que têm resistência insulínica. Eu tô trazendo aqui, gente, alguns exemplos, tá? Os mais básicos para vocês, porque se a gente for ficar falando de tudo, de mais de 236 funções aqui, nós vamos ficar até amanhã, né? Então, é só para vocês terem uma noção da importância de vocês saberem a fisiologia da coisa, porque sabendo isso, vocês sabem tudo. Depois fica muito mais fácil trabalhar com ozonoterapia, tá? Pacientes com fibromialgia. Gente, fibromialgia é maravilhoso. Por quê? O que é a fibromialgia, né? Na verdade, não é uma doença inflamatória das articulações. Ela gera as dores, né? A fadiga, as dores articulares. Por quê? Por que isso acontece? Porque é uma disfunção mitocondrial. O paciente, quando ele tem uma disfunção mitocondrial, ele tem dores no corpo inteiro, ele tem fadiga, ele tem dores nas articulações.
tá? É muito limitante às dores da fibromialgia. Então, o ozônio, olha só que maravilhoso, ele atua o quê? A nível mitocondrial. Ele melhora os níveis de energia e de oxigênio lá nas mitocôndrias. Então, nós temos uma melhora da função mitocondrial. Por isso que o ozônio é excelente. E o que acontece também na fibromialgia? Ela vem associada sempre com processos emocionais, né? Então, eu acabei de falar aqui para vocês também que o ozônio é um excelente coadjuvante nesses processos de depressão, de pânico, de ansiedade, né? Então, nós temos resultados muito positivos. Gente, o depoimento que mais me marcou, assim, o que foi mais emocionante, tá? De todos os pacientes que eu já atendi, foi de uma paciente com fibromialgia. Era uma pessoa, ela não tinha mais expectativa de vida, ela tinha dores, ela já tinha tomado diversos remédios, né? Ela começou a tomar o corticóide, porque é isso que os médicos receitam em pacientes com fibromialgia. Ela ganhou peso, era uma pessoa enorme, tá? Então, ela chegou para mim sem expectativa nenhuma. Aquela coisa assim, eu vou tentar a ozonioterapia, é o meu último recurso, porque eu não tenho mais esperanças. E quando eu fiz o tratamento nessa paciente, ela foi melhorando, a cada sessão ela ia melhorando. E ela é cabeleireira, tá? Então ela tinha dores nas mãos, nas articulações. Tinha dias que ela não conseguia atender as clientes dela. Então ela marcava às vezes uma cliente no dia, né? Por quê? Porque ela não aguentava, gente, é muita dor, é incapacitante. Tinha coisas que ela não conseguia fazer sozinha. Bom, resumindo, né? Ela começou a fazer o tratamento com ozonoterapia comigo e as dores foram melhorando. A cada sessão, na quinta sessão, quarta, quinta sessão, ela já tinha uma melhora muito significativa, muito. E o que aconteceu? O mais bonito de tudo, né? Que essa paciente, ela falou assim para mim: olha, você, além de ter me curado, né, da minha doença, do meu problema, você despertou em mim a vida. Porque ela começou a utilizar ozonioterapia nos tratamentos capilares que ela faz, né? E aí ela falou assim para mim: você foi tão maravilhosa na minha vida e você contribuiu tanto na minha vida que eu voltei para a minha faculdade de biomedicina, porque ela tinha começado biomedicina, ela parou e ela voltou a estudar biomedicina para fazer ozonoterapia. Ela falou assim: porque eu quero fazer transformação na vida das pessoas igual você fez na minha. Então, gente, isso não tem preço que pague, não tem, tá? Então, é o depoimento que mais me marcou, assim, de todos, né? Claro que todos foram maravilhosos, mas essa paciente, né, de fibromialgia, porque a gente sabe que é um desafio muito grande para a medicina, para nós fisioterapeutas, realmente conseguir eliminar as dores da fibromialgia, tá? E isso realmente aconteceu com a ozonoterapia. Então, pacientes também, né, com doenças crônico-degenerativas. Nós sabemos que mais de 90% dessas doenças, gente, são causadas pelo quê? Por um intestino permeável. Para quem entende de modulação intestinal, né, sabe do que eu estou falando, tá? Eu ensino uma das coisas fundamentais que eu ensino na minha formação e que eu acho que todo profissional da área da saúde deveria entender, porque nós não aprendemos isso na faculdade, é sobre modulação intestinal. Não é à toa que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Em outras lives, eu já falei muito sobre a importância do nosso intestino, né? Na importância dele ali em relação aos neurotransmissores, ao nosso sistema de defesa. Nosso sistema de defesa está lá também no nosso intestino, tá? Então, quando nós temos um intestino permeável, para quem entende de modulação intestinal, né, quando a gente fala ali das tight junctions, né, que elas se abrem quando a gente começa a comer muito glúten, muitos alimentos inflamatórios, né, essas
tight junctions, elas têm que ficar unidas, elas fazem o quê? Elas se desligam. E aí, tudo que é bactéria, vírus, tudo que é inflamatório, né? Partículas que não deveriam ser absorvidas no nosso organismo são absorvidas. E é aí que nós começamos a desenvolver as alterações no nosso organismo, as alterações do pH, né? E isso tudo vai levando a um quadro crônico degenerativo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a alimentação também. Não é à toa que eu falo, né, sobre os alimentos inflamatórios. E o que o ozônio faz, né, nessa questão? O ozônio, ele vai diminuir a permeabilidade intestinal. Ele vai fazer com que essas tight junctions se liguem de novo. E aquilo ali, essas tight junctions ali ligadas, é o nosso canal de proteção. Elas nos protegem contra tudo que não é bom entrar no nosso organismo. É uma barreira, né? É uma barreira que nós temos ali. Então, quando a gente começa a comer esses alimentos inflamatórios, nós estamos rompendo essas barreiras e o nosso corpo fica muito mais suscetível a desenvolver essas doenças, esses processos inflamatórios, tá bom? Então, também o ozônio vai ajudar o quê? Pacientes que têm doenças autoimunes, pacientes que estão com viroses, fungos, né? Excelente para atletas, quem trabalha com atleta, nossa senhora, se você associa uma suplementação e faz ozônio nesses atletas, não tem nada melhor, né? Tanto para questão de lesões musculares, enfim, quanto para energia, prevenção de lesões, tá? É muito bacana a ozonoterapia nesse processo. Enfim, né? Então, nós temos aí diversas disfunções que nós conseguimos tratar com a ozonoterapia. Pacientes com trombose, por exemplo, né? O ozônio, ele é o quê? Um desagregante plaquetário. Mas, claro, gente, que, como todas as técnicas, o ozônio, ele também tem as suas contraindicações. E nem sempre o ozônio vai ser a primeira opção para alguns pacientes. Por isso que eu falo, né? Nós precisamos ter o quê? Esse conhecimento, esse cuidado. Não adianta sair fazendo ozônio em todo mundo, não é assim que funciona. Então, nós precisamos o quê? De uma boa anamnese para entender o que está acontecendo no organismo do paciente. Nós temos que entender a fisiologia do ozônio. Será que o ozônio vai ser bom para esse paciente? Ou não vai? Pacientes que têm alto estresse oxidativo, gente, nós não vamos. Às vezes você fala assim, tá tudo bem lá nos exames dele, tá? Mas o paciente, se você for olhar mesmo o exame dele, alguns exames lá demonstram que o paciente ele tem um alto estresse oxidativo, né? E aí você vai fazer ozonoterapia nesse paciente? Não vai. Você primeiro precisa o quê? Suplementar, preparar, para depois você fazer. Então, alguns casos, não adianta querer sair fazendo ozonoterapia em todo mundo, tá? Não funciona desse jeito. Então, e é justamente por modular o nosso organismo que ele é um excelente coadjuvante no tratamento dessas disfunções. Então, pacientes com câncer podem fazer ozonoterapia, né? Dependendo ali, tem que avaliar toda a situação, tá? Pacientes com artrites, nevralgias, hérnia de disco, enfim, tá? Então, a gente consegue ter resultados muito positivos. Mas prestem atenção numa coisa que eu vou falar aqui para vocês, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui, dessas disfunções, né? Quando eu falo que nós temos a melhora dessas disfunções, eu não estou falando apenas da aplicação do gás. Eu estou falando de ozonioterapia. Ozonioterapia, ela envolve outros pilares, além da aplicação do gás. Vocês conseguem entender isso? Porque pessoas acham que ozonioterapia, é só ir lá e aplicar o gás. E não é assim que funciona. Nós já falamos ontem dos pilares da ozonoterapia, né? Ou não sei se foi ontem ou se foi em outras lives, já
falamos sobre isso. Então, por exemplo, ó, um paciente oncológico, não adianta ele só fazer ozônio, gente. Ozônio não vai ser cura de nada, tá? É um tratamento complementar. Só que o paciente oncológico, para ele ter sucesso no tratamento dele, ele precisa o quê? Associar uma alimentação adequada. Então, é um paciente que ele vai ter que mudar a alimentação dele, tá? Porque a gente sabe que 95% das células cancerígenas se alimentam aí do metabolismo da glicose. Então, ele vai ter que cortar alimentos da alimentação dele, tá? Vai ter que fazer o quê? Uma suplementação adequada. É um paciente com alto estresse oxidativo. Ele tem que ter o quê? A cabeça boa. Ele tem que ter pensamentos positivos. Então, assim, é um conjunto de fatores que nós precisamos ter nesses pacientes. Não adianta falar, vai fazer só ozonoterapia, vai melhorar. Não é assim que funciona. Mas você vai agregar muito no tratamento dele, porque você está equilibrando o sistema dele, né? Trabalhando, modulando o estresse oxidativo. É um paciente com alto estresse oxidativo, gente. Nós sabemos que quimioterapia, radioterapia, né? Acaba com a pessoa. Então, a nossa função é ajudar esse paciente a se restabelecer. Mas não adianta só fazer isso. Então, ozonioterapia é mais do que aplicação com gás. E é isso que eu quero que vocês entendam, tá? E aí, por exemplo, a mesma coisa, pacientes que têm um quadro inflamatório. Você precisa o quê? Fazer o ozônio, legal. Você precisa associar uma suplementação anti-inflamatória nesse paciente, né? Eu adoro, porque a suplementação é natural, então, às vezes, o paciente, se ele não quer fazer a suplementação, eu oriento ele, falei, olha, então, comece a usar cúrcuma, né? A cúrcuma é um excelente anti-inflamatório natural. Então, vocês podem pedir para o paciente utilizar. Eu utilizo na minha casa, gente. Tudo que eu cozinho, arroz, qualquer coisa, eu ponho a cúrcuma, porque ela é anti-inflamatória e é natural, tá? Então, você pode suplementar esse paciente com esses anti-inflamatórios naturais. Você vai pedir para o paciente cortar os alimentos inflamatórios, porque senão você fica secando o gelo. Você está fazendo uma terapia anti-inflamatória e ele está comendo alimentos inflamatórios. Então não adianta, né? Então não é você que é um péssimo profissional. É o paciente que não tem. Aliás, é culpa sua também por não orientar o paciente, né? Só que aí você fica lá secando o gelo, né? Os resultados demoram para aparecer. Aí o paciente desanima do tratamento, porque está demorando, porque está fazendo e não está tendo resposta, né? Então, assim, a gente tem que ter esse entendimento para orientar o nosso paciente e ter resultados mais rápidos, resultados mais duradouros. Então, nós precisamos praticar a ozonioterapia correta e não encher seringa com gás. É muito fácil, gente, ensinar uma pessoa a encher seringa com gás, né? Não tem segredo, não tem dificuldade nenhuma. Qualquer criança sabe fazer isso. Mas a diferença, né, do bom profissional não é saber encher a seringa, é ter o conhecimento sobre tudo que você está fazendo ali, sobre o ozônio, sobre a sua técnica, sobre o organismo do seu paciente. Por isso que é importantíssimo uma boa anamnese, tá? Porque você precisa entender o que está acontecendo no organismo do seu paciente. Então, esses conhecimentos é que fazem de você um profissional diferenciado no mercado. Porque você precisa saber tratar a água do aquário também, limpar o terreno biológico do paciente, reduzir os processos inflamatórios, as dores, tratar a causa. Tem muita gente aí enchendo seringa com gás, eu sei que tem, tá? A pessoa faz o curso lá, ela não tem noção de dosagem, de concentração, ela acha que é aquilo, pronto, acabou, né? Então, assim, a gente sabe que não é assim que funciona.
Não é, nós precisamos entender realmente a fisiologia. Por isso que muita gente aí está fazendo ozonoterapia, não está tendo resultado. Aí o que, que vai acontecer? Vai queimar a ozonoterapia. Porque ozonioterapia não é fazer a aplicação de ozônio. É muito mais. É você saber de modulação intestinal, é você entender de terreno biológico, é você orientar sobre suplementação, sobre alimentação, sobre qualidade de vida. Gente, nós somos profissionais da saúde. Então, nós temos que orientar o quê? Qualidade de vida, promover qualidade de vida, prevenção. Não adianta a gente tratar por partes, né? Olha, eu vou tratar a sua dor, o médico vai te dar o remédio, o enfermeiro vai fazer isso, o fulano vai fazer. Não! Nós somos profissionais da saúde. Por isso que eu falo das parcerias multidisciplinares, porque aquilo que não cabe a mim, da minha competência, eu vou encaminhar para um profissional que entende, né? Se eu não sei montar uma dieta, eu vou encaminhar para o nutricionista, que vai olhar também para o meu paciente como um todo. Por isso que é legal essas interações aí multidisciplinares, né? Tem técnicas, por exemplo, que você, fisioterapeuta, não faz, mas que o seu amigo enfermeiro ou o seu amigo biomédico ele faz, né? Olha o trabalho complementar. Então, é isso, gente. É isso. Eu agora, né, eu gosto muito de associar essas técnicas complementares. Então, o pessoal aí da acupuntura também é uma excelente associação com ozonoterapia. Então, eu estou fazendo aí parcerias com pessoas que trabalham com acupuntura, porque eu acredito muito nisso, nos resultados das terapias complementares. Então, tudo que o nosso paciente não quer é o quê? Passar a vida tomando remédio. E as pessoas estão cada dia mais procurando por alternativas e terapias complementares. Então, por que não associar? Olha que resultado fantástico você associar sua técnica e sua manipulação com a ozonoterapia, você associar a acupuntura com a ozonoterapia, você trata o terreno biológico e você trata o terreno energético da pessoa. Olha que combinação maravilhosa. Por que não associar? Eu sei que tem pessoas, né, que trabalham aí com outras terapias, barra de axis, teta healing. Gente, é maravilhoso. É tratar corpo e alma do paciente. Esse era um sonho que eu tinha em montar na minha clínica. É tratar corpo e alma. Porque a gente sabe que qualidade de vida não depende só do físico. Nós temos que ter também a nossa espiritualidade, a nossa mente, tudo funcionando. É um conjunto, não é assim? Então, nós, enquanto profissionais da saúde, nós temos que entender isso. E é maravilhoso, e é um sonho que eu tenho, de montar um instituto onde a gente consiga tratar, ter esses profissionais de teta healing, de barra de axis, psicólogos, né? O pessoal da integrativa. Você já imaginou? Não tem como o paciente não melhorar, gente, fazendo todas essas associações de uma maneira natural. O paciente não vai precisar se entupir de remédio, acabar com a saúde. É tudo natural. Não tem nada melhor que isso, né? Exatamente, a doutora Juliana, o integrativo. Infelizmente, ainda muitas pessoas, né, são contra essa questão integrativa, muitas pessoas ainda não entendem, estão lá com a mente ali, né? Muitos profissionais, são esses profissionais que vão falar mal da gente. Mas a gente não pode ligar. Sabe por quê? Porque nós temos resultados. Nós vamos entregar qualidade de vida. E as pessoas se incomodam quando a gente consegue resolver o problema do paciente. Não é assim? Por que aquela fulana lá conseguiu resolver e eu não? Por que ela está entregando qualidade de vida e eu não? Por que a agenda dela está lotada e a minha não está? Não é isso? Então as pessoas se incomodam, gente, com a felicidade dos outros. Mas a gente não pode ligar. Por quê? Porque nós estamos fazendo bem, nós estamos entregando qualidade de vida para o nosso paciente, tá? E a gente sabe que, né, nós precisamos ter esse conhecimento integrativo, porque o nosso tratamento fisioterápico, ele depende muito mais do nosso paciente do que de nós,
né? Então, porque de nada adianta você ter a melhor técnica do mundo, de nada adianta você trabalhar com ozonoterapia super bem e você não orientar o seu paciente, né, sobre essas questões de alimentação, suplementação e tal, 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 ou o seu paciente fazer tudo errado. Você pede para ele cortar, ele não corta. Aí ele não tem resultado, né? Aí vocês ficam lá brigando, porque você faz e não dá resultado, porque ele não está fazendo. O paciente faz tudo errado. Então, nós temos que chegar junto do nosso paciente e falar assim: olha, o senhor quer melhorar? Eu vou fazer, eu vou dar o meu 100% para o senhor melhorar, mas o senhor tem que dar 100% também do senhor para que isso aconteça, porque a minha técnica não faz milagre. Se o senhor não cortar esses alimentos, se o senhor não fizer isso assado, vai acontecer isso. Tá perdendo dinheiro à toa. Pode ser a melhor técnica do mundo, gente. Se o paciente não colabora, né? Vocês sabem disso. Você pede para o paciente fazer, ele não faz. Aí ele fala que não melhorou, aí dá vontade de dar uma raquetada, né? Por que o senhor não fez? Eu pedi para o senhor fazer, por que o senhor não fez? Então, nós profissionais temos que saber orientar, nós temos que pegar no pé, nós temos que fazer uma anamnese bem feita, entender tudo o que está acontecendo ali no paciente. O que ele come, como que é a rotina dele, né? Olha lá, Helenice, sou físio e biomagnetista, vale a pena tratar corpo e mente. É isso, gente. Olha lá, prevenção, saúde física, mental, espiritual, melhor qualidade de vida. E os profissionais que pensam desse jeito são os profissionais do futuro e são os profissionais que entregam resultado. E é isso mesmo, gente. E é isso. E se você, por exemplo, é um profissional que você não tem essas técnicas, né? Você faça parcerias. Meu Deus, olha que incrível associar tudo isso. Eu acho maravilhoso. Não tem nada melhor, né? Um dia ainda quero fazer parceria com vocês aqui. Nós vamos fazer uma parceria, tá? Vou montar um instituto aqui, tratar corpo, alma e coração dos pacientes, tá bom? Então, por isso, tá? Que eu falo muito, gente, dessa questão da associação, né? Se vocês, Helenice já é físio, biomagnetista, né? Já trata tudo isso. Imagina, Helenice, associar ozonioterapia, tratar o terreno biológico do seu paciente. É maravilhoso, né? Então, tudo que a gente puder fazer para associar, melhor, tá? Então, gente, era isso que eu queria falar hoje para vocês, né? Vocês gostaram dessa live? Eu vou responder aqui algumas perguntinhas, tá bom? Deixa eu subir aqui, deixa eu ver. Valquíria, poderia ser feito nasal? Já fez curso que fala que não pode? Não, nasal não, Valquíria, nós não podemos inalar o ozônio de jeito nenhum. Você mata o paciente se você fizer isso, tá? O ozônio, por exemplo, pacientes que têm muito problema de sinusite, né, rinites, o que nós fazemos normalmente? Esses problemas respiratórios, alergias, gente, rinite, tá? Tudo que é it, tá relacionada lá com o intestino, desbiose, aumento da permeabilidade. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que tratar o intestino, fazer insuflação retal nesse paciente e nós podemos fazer a insuflação auricular, mas jamais inalar ozônio de jeito nenhum, tá? E mesmo quando a gente faz a insuflação auricular no paciente, eu peço para o paciente usar uma máscara, justamente para não correr o risco de inalar o gás se vazar um pouquinho, tá? Então, assim, eu trabalho muito com segurança, tá? Então, eu peço para o meu paciente usar uma máscara, fazer a proteção certinha, tá? A live ela vai ficar salva aqui no YouTube e lá no Instagram também, tá bom? Vamos ver quem mais. Faz 10 anos que aprendi, estou passando, mas poucas pessoas se conscientizam e aceitam querer mudar. Jardirene, é difícil, né?
a gente colocar na cabeça das pessoas muitas coisas. Então, assim, uma dica que eu dou, tá? Quando eu vou tratar o paciente, quando eu faço a minha anamnese com o paciente, ela dura muito mais de 1 hora. Sabe por quê? Não adianta a gente falar assim para o paciente: olha, o senhor precisa cortar glúten, o senhor precisa cortar alimentos inflamatórios. Senta com o teu paciente e dá uma aula para ele do que faz isso, 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 isso. Se o senhor não fizer, vai acontecer isso, 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 isso. Às vezes a gente tem que botar medo no paciente para ver se acorda. Às vezes a gente tem que dar um chacoalhão, porque realmente não é fácil, né? Nós fomos criados numa cultura, né, nesse sistema, essa alimentação toda errada que nós temos hoje, alimentos refinados, né, alimentos inflamatórios, fast food, muito glúten, muito tudo. Então, assim, realmente é difícil. Às vezes eu vejo pessoas da minha família, né? Elas querem tratar, fazer ozonoterapia. Eu falei assim, mas você vai fazer direitinho? Você vai melhorar sua alimentação? Ela fala assim para mim, mas eu não consigo cortar o meu pãozinho de manhã. Fala assim, então nós temos, eu passo até receita de pão sem glúten para paciente, gente, porque eu sou celíaca, então eu sou expert em receitas sem glúten, tá? Já fiz cursos de coisas sem glúten. Então, às vezes o paciente fala assim, mas eu não tenho, é caro comprar as coisas sem glúten. Faça! É só bater no liquidificador lá, 3, 4 ingredientes, em 20 minutos o pão tá pronto. Que dificuldade que tem? Aí que eu falo assim, né? Quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Então, esses pacientes que já chegam dando desculpa para mim, eu já nem atendo. Falo assim, se o senhor não for fazer o protocolo certinho, nós não vamos nem começar. Eu não vou perder o meu tempo e não vou perder o tempo do senhor, porque senão nós vamos ter resultado. Então, às vezes eu nem começo, tá? Porque esses pacientes realmente são difíceis e é realmente difícil conscientizar a pessoa. Mas quando você explica o porquê do porquê, a pessoa às vezes vai falar, opa, né? Às vezes ela dá uma melhorada, tá bom? Quem mais aqui? Vai ser uma clínica incrível. Ai, olha, eu tô querendo, hein? Vou contratar um monte de gente aqui, ó, para trabalhar comigo lá. Nós vamos montar uma clínica integrativa. Só vai ter o pessoal da integrativa fazendo coisas maravilhosas, né? Sou fisiacupunturista, lá o Vicente. Maravilha, Vicente. A hora que você associar também a ozonoterapia aí com a sua acupuntura, é excelente. Acupunturista, tem bastante gente da acupuntura aqui, né? Helenice. Tá falando com a Helenice aqui. Beleza. Amei, que bom. Live maravilhosa. Muito boa aula. É isso aí, gente. Maravilha. Vamos ver o pessoal aqui do Instagram. Responder aqui, porque daqui a pouco me cortam, né? Porque eu gosto de falar, né, gente? Aí vai deixando aqui, eu vou falando, vou falando. Deixa eu ver se eu li todo mundo aqui. Acho que vou usar mais em mim do que nos parentes. Ó, Roberta, eu uso. Nossa, eu me aplico usando toda semana, né? Eu faço os meus protocolos aqui também, porque pensa numa pessoa que já teve dor, né? Sou eu. E hoje eu tô bem, graças a Deus. Então, eu me aplico com certeza. A gente tem que se cuidar, né? Para a gente poder cuidar das pessoas que nós amamos, dos nossos pacientes, a gente tem que se cuidar em primeiro lugar. Então, é isso mesmo. Deixa eu ver aqui as perguntas no Instagram. Ozonoterapia ajuda na rinite alérgica? Com certeza, mas se você tratar intestino lá, tá? Porque nós temos lá o sistema MALT, né? Vou falar disso também lá no workshop. Então, todos esses processos alérgicos e doenças respiratórias, nós temos que tratar intestino, ok? Deixa eu ver quem mais aqui. Fibromialgia pode? Com certeza, maravilhoso. Você vai ter resultados incríveis. Espondilite anquilosante,
Pode também, tá? Vai reduzir ali os processos inflamatórios, reduzir a dor do paciente. Amei ouvir isso, maioria é só isso que quer fazer, exatamente, né? O pessoal só quer saber de aplicar o gás, mas ninguém está preocupado com o resto. E ozonioterapia de verdade não é só aplicação com gás.